Marcelo Paz é o novo diretor de futebol do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa história e conta também que Bruno Spindel virou o homem forte do futebol no Cruzeiro. Já Felipe Luiz recuou e deu ok para o Flamengo, embora ainda exista um pequeno entrave. Para completar, Marlon Freitas no Palmeiras. Tudo certo, exceto por uma diferença entre o empresário do atleta e o Botafogo. Quero te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações sobre o São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, tem muita coisa acontecendo em pleno dia 27 de dezembro. Quero começar falando sobre o Bahia perto de contratar Roman Gomes, lateral direito de 21 anos de idade, argentino do Estudiantes, operação na casa dos 3 milhões de dólares ou 16 milhões e meio de reais. Já o Vitória comprou o lateral esquerdo Ramon do Internacional, jogador que esteve emprestado durante o Campeonato Brasileiro. Existia uma cláusula de obrigação de compra em caso de meta batida, essa meta foi alcançada e o Vitória vai desembolsar 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. Já o Fortaleza está vendendo o Breno Lopes para uma equipe chinesa chamada Liaoning Tigren. Operação de 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Para completar, o Vasco foi sondado nos últimos dias pelo Vitória em relação ao atacante David. A ideia do Vitória era de contratá-lo por empréstimo. O Vasco disse que a única chance de o David sair é em definitivo, o que esfriou a possibilidade de acordo. Quero contar também que o Sport procura clubes para Sérgio Oliveira, volante, João Silva, zagueiro, Atencio, meio atacante e Calo Ramírez, atacante uruguaio. Todos esses não fazem parte dos planos do Roger Silva para a próxima temporada. A saideira do giro de notícias, o Ceará anunciou a contratação de Juan Alano, meia de 29 anos de idade, com passagens por Internacional e Curitiba. O jogador estava no futebol japonês. Que história é essa de que Rony pode não ir mais para o Santos? Tratativas em estágio avançado entre Santos e Atlético Mineiro. O Rony já estava até procurando casa. Nas últimas horas, Guilherme Frossar trouxe a informação de que Sampaoli pediu a permanência de Rony no Atlético. Consultei o pessoal do Santos e o staff do jogador e nenhuma dessas duas partes sabia nada a respeito desse assunto. Detalhe, Sampaoli nunca fez questão nenhuma de trabalhar com o Rony. Então essa informação causou muita estranheza. E aí quero completar dizendo que o Santos trata o negócio como praticamente fechado, embora ainda não tenha existido a assinatura do contrato, operação que vai gerar na casa dos 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Só para completar, registrar também que o Atlético procura fazer uma reformulação grande, abrindo mão de jogadores importantes e caros para a chegada de atletas com o perfil de Jorge Sampaoli. Que história é essa de que Mandaca quase foi parar no São Paulo envolvido numa troca por Patrick Lanza? Essa notícia foi trazida nas últimas horas pelo jornalista Alexander Vieira. Ele conta que antes de emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo sugeriu ao clube gaúcho a inclusão do Mandaca nessa negociação. A coisa não avançou, porque o Mandaca, valorizado pelo ótimo Campeonato Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior e pode ser vendido num futuro não tão distante. Fui checar essa história com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Acho que não tem problema contar, o Rui Costa. E o Rui assegura que o São Paulo em momento algum propôs essa troca. A avaliação do Mandaca é positiva, mas o São Paulo não levou adiante essa história, não cogitou tal ideia e o Juventude muito menos. Você sabe que Patrick Lanza e Jandrei foram emprestados ao Juventude, são 2 dos 9 atletas negociados pelo São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro. A economia do Tricolor com essa barca já é de 5 milhões de reais por mês, embora o Tricolor já tenha seus 2 primeiros reforços para o próximo ano, o goleiro Coronel, que veio dos Estados Unidos, e o volante Danielzinho, contratado em fim de vínculo com o Mirassol. Hora de falar sobre Marlon Freitas. Tenho contado para vocês já há alguns dias que o volante do Botafogo será reforço do Palmeiras, mas o contrato ainda não foi assinado. O que está pegando? Informação nova dá conta de que os representantes do Marlon estão cobrando 10% do valor total do negócio. Só para lembrar, quando o Marlon era jogador do Botafogo, 90% dos direitos pertenciam ao clube, 10% ao jogador e aos representantes. Se a operação foi fechada em 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais,
o Botafogo fica com 90% e 10% são do atleta e de seus representantes. O Botafogo não quer pagar esses 3,5 milhões de reais. Não acho que isso possa impedir ou inviabilizar o acordo, mas esta aresta a ser aparada. Importante registrar que o Botafogo tem atrasado salários não, direitos de imagem de alguns atletas, fundo de garantia de alguns outros, comissão para praticamente todos os empresários. Até por isso, há pouca paciência dos representantes de jogadores nas tratativas com o Botafogo, e esse pode ser mais um exemplo. A tendência é que isso seja acertado nas próximas horas. O Marlon Freitas já conversou com o Textor e pediu para ser negociado. Trata-se da grande chance dele fazer a independência financeira dele, mas há esse pequeno entrave a ser resolvido. E Filipe Luiz acabou cedendo à pressão e aceitou a última proposta salarial do Flamengo. Mas calma, ainda resta um pequeno detalhe para que a permanência esteja confirmada. Embora tenha aceitado a proposta que foi feita a ele, Filipe Luiz exige que o Flamengo garanta um reajuste a seus 2 auxiliares técnicos, o Ivan Palanco e o Diogo Linhares. O Flamengo discorda do reajuste para esses 2 funcionários, entendendo que se o Filipe Luiz quiser, ele repassa parte do reajuste que conseguiu. O acerto entre Flamengo e Filipe Luiz prevê um salário de mais ou menos R$1,5 milhão de reais por mês. Felipe acabou cedendo depois da pressão e de uma série de informações desencontradas. Houve quem dissesse que o Filipe Luiz pediu 5 milhões de reais por mês de salário. Informação que eu tenho é de que a maior pedida feita pelo representante dele, o Jorge Mendes, foi de 2,5 milhões de reais fixos por mês e livres de impostos, o que equivale a dizer que o Filipe Luiz gostaria de ganhar o mesmo que Abel Ferreira no Palmeiras. O Flamengo não aceitou, impôs a condição de uma resposta até esse domingo, sob o risco de fechar com outro técnico. Filipe Luiz concordou com essa renovação, com esse reajuste salarial. Hoje o Felipe ganha 300 mil reais por mês, mas há esse impasse em relação a seus 2 auxiliares. Outros detalhes do contrato: vínculo de 2 temporadas, multa rescisória baixa em caso de ofertas dos clubes do exterior. Essa foi uma exigência feita pelo Filipe Luiz. Só para completar, é importante contar que esse assunto deve ser definido nas próximas horas, até porque Arthur Jorge, comandante do Al Rayyan, foi contactado e acenou de maneira positiva com a possibilidade de assumir o rubro-negro a partir de 1º de janeiro. E Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O acordo foi fechado nesse sábado, horas depois de um desacordo com Bruno Spindel. Já falo sobre o ex-dirigente do Flamengo. Quero te contar sobre o novo homem forte do futebol do Timão, aquele que chega para substituir Fabinho Soldado. Marcelo Paz sempre esteve na pauta do Corinthians, chegou a receber a oferta oficial em 2024. Antes do acordo com Fabinho Soldado, o Paz, na oportunidade, entendia que precisaria ficar no Fortaleza. Foram vários convites de outros times grandes. E agora, com o rebaixamento do time para a Série B, ele optou por permanecer no Fortaleza, mas depois do segundo convite em menos de uma semana do presidente Osmar Stabile, Marcelo Paz tomou a decisão de se desligar do Fortaleza para fechar com o Timão. 10 anos à frente do Lion, tirando a equipe da 3ª divisão do futebol brasileiro e a colocando na elite do futebol nacional, com 7 títulos cearenses, título da Série B, tri da Copa do Nordeste, finalista da Sul-Americana, 2 vezes no G4 do Brasileiro e 7 anos consecutivos na 1ª divisão. Queria destacar um pouquinho do que é o Marcelo Paz, o novo homem forte do futebol do Corinthians. Uma pessoa que negociou um atleta com o Marcelo Paz na época do Fortaleza, contou que o empresário, depois de acertar tudo, falou: Marcelo, separei essa quantia em dinheiro para você, pelo negócio. Marcelo Paz ficou muito revoltado com a situação. Disse que não tem o menor cabimento aceitar esse tipo de circunstância e quase melou o negócio que estava fechado. A contratação do atleta foi confirmada sem o pagamento dessa bola, dessa grana a mais. Marcelo Paz é desse estilo. Resta saber como é que ele vai se sair num Corinthians que ficou marcado pelos últimos anos por conta de uma série de coisas nada claras e muito obscuras. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que além de Marcelo Paz, o Corinthians ainda busca um coordenador de futebol, uma espécie de gerente. E a ideia é trazer um ex-jogador, Paulinho, hoje no Mirassol, e Júlio César no Red Bull Bragantino, são 2 das possibilidades.
Apesar de ter sido preterido pelo Corinthians, Bruno Spindel não ficou muito tempo desempregado. Na tarde desse sábado, o Cruzeiro anunciou de forma oficial sua contratação como novo diretor executivo de futebol. Ele chega para ocupar um lugar que havia ficado meio vago, embora com a promoção do Joaquim Pinto. A verdade é que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, entendeu que o Joaquim Pinto não estava preparado para ser o homem forte das negociações, além da condução do dia a dia do elenco de futebol. Até por isso, Bruno Spindel está contratado, vai estar no dia a dia das viagens, da delegação, para resolver problemas do time, além da comissão técnica. Bruno Spindel que chega referendado por Tite, eles trabalharam juntos no Flamengo. O novo comandante do Cruzeiro passou as melhores referências possíveis sobre o dirigente, que não fechou com o Corinthians por conta de um desacerto financeiro. A verdade é que o Bruno Spindel havia pedido R$280 mil por mês de salário, valor considerado alto pelo presidente Osmar Stabile. E além disso, ele começou a sondar e cogitar jogadores grandes, muito caros. Para a nova realidade do Corinthians, o presidente Osmar Stabile pretende montar um time mais operário. Diante desse cenário, o Stabile preferiu fechar com o Paes do que com o Spindel. Sorte do Cruzeiro, que fechou com um bom, ótimo executivo de futebol, e ele já assume a partir de agora para tocar em parceria com o Joaquim Pinto. Só para completar em relação à Raposa, na busca por reforços, Vitão nesse momento muito mais perto de virar jogador do Flamengo do que do Cruzeiro. Assim que tiver novidade eu volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!